complicado assim do que na outra posição. O negócio mais não fica, então... Aqui ela é guardada. Na hora que ela fica na posição... Quando ela está aqui, ela fica mais ou menos com 1 metro. Ela é bem grande. Na hora que você coloca, ela fica super compacta para você guardar em qualquer canto, pode ser um ambiente pequeno e tal. Bom, agora eu vou falar do próximo projeto, que foi uma poltrona que ela ganhou recentemente o prêmio no melhor projeto profissional da Craft Design. Foi o mesmo que eu ganhei com a Ecopipa lá, né? Eu só fui no salto que eu estava subindo no lado, tudo. E eu acabei de saber que ela é finalista do Planeta Casa e eu sou finalista também do Objetos Brasileiros. Então foi o mesmo prêmio que ganhou, agora esses dois aqui já ganharam. Bom, essa coisa é o primeiro conceito do que se apontou lá mesmo. Eu desenvolvi em parceria com o Vitor. A gente desenvolveu um produto. Vitor é professor também, o professor Vitor. Foi um professor meu que foi meu orientador. E depois que eu terminei a faculdade, eu falei, não, vamos fazer coisa junto. Eu falei, não, demorou, não vamos. E a gente desenvolveu não tem muito como quantificar, um truque, sofá, que você desmonta, agrupa, tal, não sei o quê. E a gente, nessa época, a gente estudou muito essa coisa, assim, como a pessoa usa o assento, né? Ela usa para subir, para apoiar coisa, enfim, para diversas coisas. Aí, depois que a gente acabou, a gente fez esse projeto, aí eu fiz meu caminho, e eu tinha essa pesquisa desse conceito, né? De como a pessoa usa o assento. Aí eu pensei, pô, vou lá uma coisa bem versátil, então uma poltrona que vira mesa. Sempre que for lá uma poltrona, né? E comecei a bolar uma coisa assim, eu vi que tinha uma coisa, uma simplicidade e tal, que dava para bolar alguma coisa, uma coisa articulada e tal. Por muito desenho, eu cheguei numa forma que era essa aqui, que dava para fazer essa transição de poltrona para mesa. Aí eu peguei uma poltrona super confortável do Sérgio Rodrigues e usei como referência ergonômica. Não é cópia, hein? Ergonomia é algo padrão do corpo humano, então não é cópia. É só porque eu tinha achado muito confortável, então eu resolvi basear. Aí aqui são as peças que eu gerei para fazer a poltrona mesmo. Que elas podem ser cortadas manualmente, como é feito atualmente, ou por CNC. Eu queria fazer um projeto que fosse tão artesanal que nem a Ecopipa, né? Porque foi um inferno para arranjar um marceneiro para fazer essa unidade. Agora eu vou deixar que eu conseguir. Mas eu queria fazer algo mais industrial, que fosse uma escala industrial. Aí eu cheguei aqui, seria o core de novo aqui pra gente. Design gráfico totalmente, influenciando totalmente aqui. Isso aqui é totalmente dimensional. A transição, que a poltrona, elas são chamadas de mesa. Agora essas pessoas, mas como assim, né? Não dá pra entender direito aqui. Então aqui eu vou mostrar. Aqui sou eu. Aqui é a poltrona. A gente pega ela pelo encosto, vai tombando, ela tem os encaixes que vão se movimentando, aí ela vira uma mesa. Aí aqui a poltrona final, a mesa, e aqui ela junta. Ela ficou, essa coisa malabarismo aqui. Ela ficou mais ou menos esse raciocínio. Se você pegar uma você desse aqui, o espaço entre os dedos eu preenchi com mais madeira, então trava. Só que mais ou menos esse movimento. Então não tem nenhum eixo. É madeira, cola e óleo. Só. Se meu parceiro fez a Ecopipa, ele fez a protótipo também. Aí escrevi os concursos, tal, fui atrás. Investiu uma grana para fabricar esses produtos que a gente fala na fazer uma unidade e tal, protótipo. E ela acabou ganhando esse prêmio, que ela acabou se pagando, então tudo tem, você vai, trabalha muito engraçado, fica dormindo pouco, trabalha em agência, ainda faz esses trecos, uma coisa de lingonças, fica fazendo sua casa virar uma oficina, mas aos poucos você vai colhendo, devagarzinho, mas você vai. Aí que eu dou com o tatu. Quando você vai desenvolver um produto, você
prepara, putz, como que eu vou fabricar esse treco que eu estou desenvolvendo? Porque a parte, para você desenhar um produto ali, é a parte mais fácil. Depois a parte mais difícil que isso é fabricar. Depois mais difícil de fabricar é que 20 vezes mais é você vender esse treco. É muito mais complicado. Então, eu estava com essa coisa de, putz, como que eu vou fabricar, né? E eu tinha adorado o CNC, putz, aqui você manda cortar ali, a máquina corta, tal, o laser do CNC, né? No caso o Orton, que é uma presa que vai cortando ali, você manda o desenho do coro, o cara corta de você. Aí eu pensei, putz, como que eu vou fazer um negócio que é cortado numa chapa e ficar interessante, né? Então eu queria um tubo, uma coisa plana, então eu queria dar uma forma orgânica. Putz, aí eu fiquei rachando a cabeça, imaginando como que eu desenvolveria um sistema construtivo que eu, com aquele chapa, eu desenvolvesse alguma coisa que esteticamente fosse interessante. Esse foi o meu brief para isso. Muito de você criar uma marca e você vai desenvolver porque você tem cliente, né? O cliente é você. A única coisa que você pode acontecer é você não vender nada e ficar com esses black em casa, mas aos poucos você consegue. Aí eu cheguei no Banco Tatu. Ele vendeu Tatu, não bem. E aqui são as chapas cortadas. Só que elas são dispostas de uma maneira que ela cria uma forma orgânica, né? Então mais atrativo, né? E a partir de chapas, ela tem uma escritura aqui, que prende aqui e tal. E o grande lance desse produto é o plano de corte dele, as peças que encaixam. Então, o primeiro projeto que eu fiz do Tatu, o cara pediu orçamento, putz, o cara falou assim, pode 200 pra cortar. Porra, não vai viabilizar esse treco que eu tô bolando. Aí eu conversei com ele, você vai vendo por que o cara cobrou aquilo, que a máquina dele cabe só um tamanho de chapa, que tem que ter um aproveitamento de material e tal, não sei o que, você vai entendendo o processo. Aí eu bolei esse plano de corte. Esse plano de corte é um excelente aproveitamento do material. E, putz, barateou pra 250. Então, deu uma diferença absurda, né? Só que, atualmente, esse produto eu não estou fabricando, no momento. Aí o irmão dele estava no busão, pensando, né? Bom, agora eu preciso bolar um irmão pro Tatu, né? Coitado, tá sozinho lá em casa. Aí eu fiquei pensando no sistema, sobre chapas, ter uma continuidade, criar uma forma orgânica. Aí fiquei pensando, comecei a rascunhar e tal. Aí que surgiu a mesa tambor. Elas têm uma estrutura aqui, uns círculos aqui internos, que você vem com essas chapas e colocam lá e você tem esse apoio de mesa, né? Essa peça ela tem um excelente plano de corte também. Ó. Essa peça também, depois, a diferença do plano de corte, quando você já sabe do processo, você sabe o que você vai enfrentar, então você já faz as coisas de forma mais madura. Então é importante cada degrau. Quando você faz um projeto, design gráfico, design produto, em geral, qualquer área, não importa. Você faz um projeto, você fala, putz, eu perdi tempo, fiquei seguindo esse caminho, ou eu fiquei 2 horas pensando, não fiz um desenho nessa folha em branco. Mas tudo isso é necessário. Então, não se aveste, porque o negócio é demorado, se você quer fazer uma coisa bem feita, tem que demorar. Aí simplesmente nessa cena construtiva, então eu pensei, putz, fazer alguma coisa no corte a laser. Que o corte a laser tem uma precisão excelente. Eu queria fazer um objeto menor e tal, pensei que tinha alguma coisa assim que fosse um suporte, alguma decorativa que o pessoal usasse. Pensei, putz, fazer uma fronteira. Eu pensei, pegar o tatu, eu virei a ponta cabeça, ele vira um espécie. Você virar o tatu de ponta cabeça, ele vira uma vasilha, uma pulseira, alguma coisa. Só que. Aí depois desse raciocínio eu peguei, eu vou poder puteira a canoa. No canoa vem depois do subir, ela tem uma canoa. Aí eu corto a laser também, as peças, aproveitamento do material. Aí o laser dá pra você fazer uma gravação de novo e tal, mais bacana. Aí eu queria essas peças aqui encaixam. E uso muito programa vetorial bidimensional, que corre e tal, né? E depois eu uso rinoceros para modelar em 3D. Eu tenho todas essas peças em 3D.
ele não é uma... Tem designer que não sabe mexer com 3D e faz coisas fabulosas. Só que a vantagem de saber o 3D é porque você consegue fazer experimentos no computador. Mesmo fazer muitos experimentos no computador, você pode ter que fazer alguma dica. Você vai puxar o negócio para quebrar. Então, aí que é o plano de corte. Também comprometimento do material. Eu acho, eu não tenho certeza que talvez a possibilidade de seja finalista do planeta casa também, mas o pessoal lá que quiser abrir o bico, vai falar que podia ser, não sei o que lá, então. Minutinho, só legal. Tá, fechou.